Hoje eu quero falar sobre um bagulho que muita gente já ouviu falar, muita gente já conhece, mas nem todo mundo consegue realmente entender direto ao ponto, que é aquela famosa frase: pessoas interessantes são pessoas interessadas. E eu vejo que muita gente até entende, fala de novo essa frase, mas elas não conseguem aplicar e realmente entender isso. E talvez seja por isso que morre muito assunto. E não que eu seja um mestre dos assuntos ou sedutor ou algo assim. É só algo normal que todo mundo, que eu acho que muita gente deveria entender. E no próprio livro de Dale Carnegie, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, que é dito como um dos melhores livros para você aprender a se comunicar e conversar com outras pessoas, ele mesmo diz que você consegue fazer mais amigos em 2 meses se interessando profundamente pelos outros do que você em 2 anos tentando fazer alguém se interessar por você. E é muito louco como esse livro inteiro, pelo menos grande parte dos assuntos que ele fala, esse tipo de coisa, quando se trata de conhecer gente nova e fazer amizades, é sempre você ser interessado. Você ter um interesse genuíno nas outras pessoas, você realmente gostar delas. E elogiar elas genuinamente, sabe? Você mostrar que você é genuíno e que você está interessado no que elas falam. Isso são grande parte dos conselhos do que aquele livro fala. E ainda assim eu vejo muita gente que não entende isso, onde muitas conversas se tornam apenas briga de quem começa a falar sobre isso primeiro. E os outros não entendem, os outros não ouvem. Como assim? É mais uma briga de alguém esperando para falar do que alguém realmente interessado em ouvir o que o outro está falando e complementar aquilo. É apenas uma competição de, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Não, mas eu vou falar isso sem querer ter de falar isso porque eu quero isso, sabe? Aquela complicação de toda vez. Isso se torna cansativo você conversar com alguém que parece estar só querendo competir e falar com você. Porque você não vai criar uma conexão de verdade, não vai ter um interesse genuíno por causa disso. Vai ser algo bem mais leve, vai ser algo bem mais simples. E bem provável que a pessoa vai ficar com uma visão ruim de você em relação a você. Então você ser interessado com as outras pessoas vai se tornar alguém mais atraente, mais chamativo. Porque as pessoas vão querer conversar com você porque elas vão estar interessadas. Elas vão querer realmente saber quem é você, porque você não vai ter contado basicamente quase nada. Porque quando você está interessado em alguém, quando você está conversando com alguém com interesse, você está interessado, você está genuinamente interessado, você irá fazer perguntas e essa pessoa vai falar muito mais dela do que realmente perguntar. Isso vai atiçar na mente dela alguma coisa que é: eu não conheço essa pessoa que eu já contei grande parte da minha vida e das coisas ao meu redor. Entende? Quão louco é isso? Porque é justamente nisso que a gente entra das brincadeiras, de você se conectar de verdadeiramente com alguém. Que é simplesmente você fazer umas perguntas abertas para você querer realmente escutar e entender aquele assunto. Não, mas o que acontece? Você ir se envolvendo naquele assunto, se enrolando para criar uma conversa e render mais. Entende? E é justamente nisso que muitas pessoas falham. Em que muita gente se perde, talvez, em continuar fazendo perguntas. Eu vou tentar render esse assunto para outra coisa. Porque é muito fácil você conseguir, você puxar assunto, você começar a conversa. É difícil realmente é manter. E isso entra numa das coisas que é um assunto que eu quero falar também, que é as coisas só se tornam. As reais coisas difíceis não são o que todo mundo imagina.
você puxar conversa com alguém é bem mais simples do que você manter a conversa fluindo e essas coisas. Porque começar a conversa é muito fácil ainda, mas com quem você não conhece, você pode puxar sobre o que está ao seu redor, o que está acontecendo agora, sobre o lugar que vocês estão, sobre o clima, ou uma notícia, ou uma fofoca de famoso. Mas se você continuar rendendo essa conversa para realmente se conectar com essa pessoa, é algo que necessita de você saber conversar, de você ter uma lábia, de você se interessar nessa outra pessoa e essa pessoa se interessar em você também, consequentemente. Porque conversa sem algo mútuo não é algo plausível, vamos dizer. Não plausível, mas não é uma conversa em si. Uma conversa sem interesse mútuo vira mais alguém falando só pra algo, como se fosse uma parede. E é por isso que a conversa não tem como ser algo sozinho. Não tem conversa sem interesse. Eu não tô falando de interesse romântico, mas sim de interesse, assim. Você queria conhecer aquela pessoa, aquele mundo novo que está em sua frente ou no seu celular. E muita gente só quer falar deles mesmo, não vira uma conversa, vira uma briga de egos. Porque é justamente nisso que as pessoas falham. Você fica cansado de conversar, de tentar puxar um papo, de você realmente tentar ser aquela pessoa, porque essa pessoa não. Todo mundo quer falar deles mesmos. Você quer falar de suas histórias, de seus conhecimentos, das coisas que aconteceram com você. Uma outra pessoa também quer falar sobre as histórias dela. Tá tudo bem você usar as coisas suas e histórias suas para complementar a conversa. Mas você não pode usar isso pra tentar monopolizar a conversa só pra você. Como se fosse, eu sou melhor que você porque eu faço isso, entende? Você não se torna alguém interessante porque você tem muita bagagem. Mas você se torna alguém realmente interessante porque você consegue despertar o interesse nas outras pessoas. Pessoas, através de você se interessar nelas, que as outras pessoas vão ficar curiosas de quem é você. De onde você aprendeu isso, de como você aprendeu a escutar tanto. E por isso que pessoas interessadas são interessantes. Porque elas vão despertar o interesse, porque elas são genuínas em querendo conhecer outras pessoas. Eu sempre gosto de, nessa parte, falar muito sobre a música Outra Forma do Molden, na qual ele fala que elas à procura de novas conexões e novas sensações. E é exatamente nisso que você se propõe a fazer quando você quer conhecer pessoas novas. Nem que não seja para ter um caso romântico ou algo assim, mas só você conhecer alguém novo e puxar um assunto só para ver as histórias e o que tantas pessoas têm. E é muito legal você conhecer pessoas novas e que de vez em quando você pode até ter gostos parecidos. Ou você pode conhecer gostos totalmente novos e histórias novas que você nunca imaginou. Entende o quão louco que é isso? Por isso, interesse genuinamente nos outros e tente conhecer melhor. E não transformar a conversa numa briga de egos.